Então vamos lá, pessoal. Imagina que você está numa sociedade e nessa sociedade você foi criado a partir dos moldes machistas. A mulher é só um objeto. Então você casa, obviamente, para ter filhos, para reproduzir, para ter uma família, mas a mulher é meramente um objeto. E a única pessoa, de acordo com o que você acredita, com as crenças que você tem, a única pessoa que você pode ter relações sexuais é com a sua mulher. E de repente ela vem a falecer. E ela está ali, deitada na cama, do seu lado, morta. E aí você decide fazer amor com ela. Isso é perversão ou não? Eu sou Marcelo Manzano e vou falar para vocês então sobre perversão. E a gente vai discutir esse tema, se realmente isso tem a ver com perversão ou não. Ok? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês interagissem também durante a apresentação. Se tiver alguma dúvida, a gente já mata aí durante o processo. Ok? Para a gente falar de perversão, é interessante a gente então passar por alguns conceitos, até para que a gente consiga entender em que momento se dá. Eu vou chamar aqui de desvio, mas não é bem isso, é só para a gente colocar didaticamente. Se dá então esse desvio, ok? A gente fala aqui sobre o conceito de libido. Então Freud ele começa a falar, ele fala em várias obras sobre libido e ele vai desenvolvendo essa libido durante as obras, mas ele vai falar que libido especificamente é uma energia psíquica que está associada ao sexual, né? A gente sabe mais da frente das obras de Freud que libido tem outras direções, não só a sexual. Mas no começo ele fala que libido então é só essa energia sexual psíquica que tem que ir para algum lugar. Tá? Então a gente acaba levando isso em consideração até para entender o primeiro momento dos estudos de Freud, que é onde ele fala lá sobre complexo de Édipo, libido, pulsões e assim por diante. Então a gente entende que o ser humano ele é composto de várias pulsões, né? E essas pulsões elas vão sendo direcionadas aí para determinados, digamos assim, órgãos ou partes do corpo para realização, para satisfação, para o prazer. A libido aqui a gente vai usar especificamente para falar do momento prazer sexual, tá? Quando a gente fala de libido especificamente, a gente entra, né, invariavelmente nas fases do desenvolvimento libidinal que Freud propôs. Então vamos lá, tentando falar com vocês do que acontece com uma criança. A criança nasce e a primeira fase onde ela tem, digamos assim, a realização da sua satisfação, eu não estou falando aqui satisfação erótica, até pode ser, mas vamos tirar a conotação erótica por enquanto. É a fase que Freud chama de oral. Essa fase é onde a criança ela tem toda a obtenção digamos assim, do saciar da sua fome, a sua dor, etc. e tal, pela boca. Boca e lábios é o ponto principal onde a criança vai ter o foco da sua satisfação. Então Freud fala que nesse momento a criança começa internamente a perceber que toda a sua satisfação está aqui. Ok? Então essa é a fase oral. A partir do momento que a criança vai passando dessa fase, a criança vai entrando numa outra fase. Tá? Só elucidando também que aqui na fase oral, a criança ela passa por 2 pontos específicos. Então ela é dividida em 2 fases. Eu tenho uma fase oral que significa sucção, que é a primeira fase, então a criança fica só no chuchar, né? Ela fica só succionando o leite materno e ela sente prazer nisso. E a segunda fase seria a oral sádica. O que vocês acham que é a oral sádica? Quando tiver essa coisa. Exatamente, ela vai e começa a morder, nasce o dente, ela sente coceirinha na gengiva e ela vai e começa a morder o bico do seio, mas internamente ela já está começando a experimentar outras formas de prazer ali, né? Ah, que interessante isso, me dá uma certa satisfação na gengiva, morder e a mãe, ai, para com isso, etc e tal. Partindo daí, a criança então vai se descobrindo e passa para a fase anal. Na fase anal, apesar de muita gente achar que, nossa, tem a ver com sexo anal, não tem absolutamente nada a ver com sexo anal. E não é daí que saem, isso até pode ser, mas não é daí que saem os que gostam de sexo anal, enfim. Nessa fase, a criança começa a ser, vamos dizer assim, obrigada a controlar os esfíncteres, né? Então ela tem que parar de fazer xixi na fralda, parar de fazer cocô na fralda, então ela começa a ter esse domínio. Em algumas literaturas, o que Freud vai falar é que, a partir do momento que você está num desenvolvimento libidinal, oral, e começa a passar para o anal,
as pulsões elas vão mudando de direção. Então quer dizer, opa, não é mais a boca, agora eu consigo travar e segurar. Então eu começo a sentir que eu tenho domínio ali. É aqui que começa a nascer na criança um pouco, mas não é nascer, mas vamos falar, se fortificar a sensação de onipotência, de domínio, de controle. Eu controlo as minhas fezes, eu controlo a minha mãe, eu controlo quando eu vou fazer cocô, xixi e assim por diante. Então imagina, para uma criança que nasceu, ela era o centro do universo, a mãe estava só para ela, agora eu tenho todo o domínio e controle, quer dizer, eu estou controlando tudo, porque quando a mamãe é brava comigo, eu seguro as fezes e só faço cocô na hora que eu quero. Né? Tem alguns até filmes e histórias que retratam isso. Então essa fase anal é muito importante porque é nesse momento que a criança está ali controlando. E ela começa a associar o prazer de segurar as fezes, né, de ter as fezes no canal retal, e o prazer da excreção das fezes. Então aí há um prazer. Ela fala, opa, segurar é interessante e soltar também pode ser interessante. Né? Essa fase aqui é bastante importante porque isso aqui vai ajudar a gente a entender algumas parafilias que eu vou falar de já. Tá? Então guarda esse momento do controle, do prazer, de eu segurar e soltar e assim por diante. Ok? Quando a gente fala, né, da fase oral e anal, você imagina uma criança meio, né, no mundo virtual, mas na realidade é um bebê que está ali andando, já está brincando e etc. Vou até adiantar uma coisa. Pode acontecer nessa fase da criança brincar com as próprias fezes, o que é normal, né? Freud dizia nesse momento que toda criança ela é perversa polimorfa. O que ele quer dizer? Que ela quer sentir prazer de todas as formas. Vamos desassociar prazer de sexo por enquanto. O prazer é satisfação. É gostosinho fazer isso. Então a criança ela pode de repente fazer cocô na fralda, pôr a mão, puxar um cocô e brincar com o cocô, comer. Ela está entre a fase oral e anal, põe o cocô na boca. E qual é o problema? A criança não sabe. Ela ainda não foi inserida nos moldes culturais, sociais que rezam que você não deveria comer cocô. Né? Então, isso é importante a gente saber porque nessa fase a criança vai lá, arranha o rosto da mãe, bate no rosto da mãe, a criança esperneia, se joga no chão, ela está testando as formas de prazer. Por isso do perversa polimorfa. Qualquer coisa, se chutar para ela um degrau, doer, mas para ela foi interessante, ela vai chutar. Pegar gatinho, pegar cachorro, socar, ela não tem noção do que é o que nesse momento. Ok? Então vamos lá, a criança já brincou com tudo, aí ela passa para a fase fálica. A fase fálica é onde ela vai começar a se deparar com, digamos assim, nas primeiras duas fases ela já sabe que eu sou eu e aquela, minha mãe, não sou eu. Né? Existem dois aqui, é uma relação dialética, ou dual. Na fase fálica ela já começa a perceber que, opa, tem mais alguém na parada. Então vamos lá, duas fases, a criança era onipotente, ela tinha o domínio da situação, controle, a mãe era para ela, todo o prazer era dela e blá 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 blá. Chegou na fase fálica, o pai entra em cena. E aí a mãe já começa a olhar para o pai e falar, interessante, já posso apropriar, quer dizer, te amo, meu amor. Né? E o pai começa a mostrar interesses para a mãe e a mãe já começa a limitar o filho. Né? Já não vai poder dormir com a mamãe na cama, olha, isso não pode fazer, eu não quero aquilo, e o pai já começa a entrar como sendo o inibidor. De acordo com Lacan, ele acha que essa imagem do pai é a imagem da lei. Né? Não pode, restrições aqui, restrições lá, e a criança já percebe que, opa, peraí, eu não no centro do universo, o que está acontecendo agora? Não posso mais fazer nada? Não pode. É a partir dessa fase que se inicia então o complexo de Édipo, que eu vou falar já já. A criança ela entende, nessas três fases, ela já vem percebendo a diferença anatômica dos sexos, ela já percebe que a mulher não tem pipi, que o menino tem pipi, quer dizer, ela não associa mulher e menino, mas ela fala, algumas pessoas não têm pipi, por quê? Alguém cortou, não nasceu, atrofiou, alguma coisa aconteceu. E ela associa esse ter pipi com um certo poder, porque quem aparece que tem pipi também na fase fálica? O pai tem poder, o pai domina a mãe, em teoria, e o pai domina o filho. Então ele fala, caramba, então tem alguma coisa aí. Tudo isso acontecendo no inconsciente da criança, ela não sabe o que é aquilo, mas ela sabe que, opa, estão me restringindo, meu mundo girava a 25, agora vai ter que girar a 10, a 12, porque meu pai está ali me brecando. Né? Então aí eu começo uma relação tríade. A criança se percebe, ela passa a deixar de ser narcísica, quer dizer, não que ela passe, mas o narcisismo dela, de tudo é pra mim, eu sou maravilhoso, e é assim que eu quero, eu controlo, eu faço, eu aconteço, ela começa a perceber que não é bem assim.
A onipotência dela é quebrada, né? Digamos assim, pera, eu não posso tudo, a mamãe era só para mim, agora ela vai embora e me deixa sozinho, como é que é isso? Então ela entra num conflito absurdo, dependendo da criação da criança, dependendo da mãe ou do pai, entra num conflito absurdo. Entra na fase típica. O complexo de Édipo reza o seguinte, que vou falar nos moldes normais, né? Eu sou filho, homem, eu tenho uma mãe e tenho um pai. Eu era apaixonado pela minha mãe porque, pô, ela me dava toda e qualquer satisfação, eu era o centro do universo da minha mãe, e enfim, né? Chega meu pai para botar uma barreira aqui do tipo, não, você não pode. Então eu olho para o meu pai e eu começo, eu sei que ele é meu pai, né, digamos assim, ele me trata com carinho e amor, mas ele me poda, então eu começo a ter uma certa dualidade, eu começo a amar e a odiar meu pai. Né? E às vezes eu olho para minha mãe e amo e odeio, porque, poxa, por que ela deixa o meu pai fazer isso comigo? Tá? Então essa fase vai fazer com que eu queira mais a minha mãe, né, ficar com ela. Quando a gente fala que a criança quer a mãe, não é no sentido sexual, pode até ser isso, digamos assim, inconsciente, mas é no sentido de, pô, ela me dá a proteção, a mãe, eu quero ficar com essa mulher. Né? E o meu pai não deixa, então eu começo a pegar uma certa aversão do meu pai, digamos assim, um certo ódio, tipo rivalidade mesmo. A cabeça da criança fica borbulhando, porque ao mesmo tempo que ela tem que amar aquele ser, ela tem que odiar, mas ela odeia, e ela começa a ficar com aquela coisa, tipo, como assim? Eu nunca senti isso por ninguém. Né? Se, por exemplo, Melanie Klein, eu senti inveja da minha mãe, ela tinha todo o domínio, sei, ela me alimentava, mas ele, não dá para ter inveja, dá para ter raiva dele, ódio, já começa a ter um certo sentimento ruim. Passando dessa fase, então tá, eu vou imaginar que na fase dípica a gente também tem a fase de castração, que eu vou falar já para vocês. Mas passou da fase dípica, né, foi legal, então beleza, entendi que ele é meu pai, ok, essa mulher é sua, vou buscar outra para mim. A fase de latência é a fase da, digamos assim, pré-puberdade e puberdade, né? Onde a criança, teoricamente, ela dá um tempo nas funções sexuais e começa a se envolver em outras atividades. Essa hora que a criança está indo para a escola, né? Que ela tem que lidar com a sociedade, lidar com amiguinhos, lidar com outros egos, entender até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, quais são os limites do que eu posso fazer ou não, e aí vai. Passando dessa fase, a última fase do desenvolvimento libidinal é a fase genital, que seria então a evolução, né? O desenvolvimento de um adulto, digamos assim, considerado normal. É a fase onde eu, ser completo, né, entendo agora qual é a minha relação com o outro, entendo a minha mãe, entendo meu pai, passei por todas as fases de desenvolvimento, vou procurar uma pessoa também adulta, que esteja nessa fase, em teoria, para ter um relacionamento e aí completar o ciclo. Fazer tudo de novo. Casar, ter filho, fazer o filho passar por tudo aquilo. Dúvidas até aqui? Vamos lá. Falando um pouquinho do complexo de Édipo de novo, essa imagem é bastante interessante porque você vê que aí se concretiza o complexo de Édipo, né? Quando a gente fala em Édipo, vocês sabem que o Édipo matou o pai, ele não sabia, não foi assim consciente. Matou o pai, casou com a mãe, descobriram, ele furou os olhos, a mulher lá, Jocasta, se matou, e aí ficou toda aquela tragédia do mito grego. Mas aqui ela se concretiza porque se você reparar bem, ó, o menininho ele tem algo ali nas costas, como se fosse uma faca, não dá para ver direito. O pai está subjugado, morto embaixo, e ele está ali colado no peito da mãe. Uma das mãos um do seio e a outra ali no outro peito. E a mãe ali, né, do tipo, meu herói, você me ganhou, sou toda sua, isso, assim por diante. Essa fase aqui é muito importante porque a criança começa a estabelecer uma relação de que o desejo psíquico que ela tem pode estar além do que o corpo dela permite fazer. Porque o corpo dela, de repente, pode até querer estar junto com a mãe, mas existem outros limites que impedem ela de fazer isso. Então começa a gerar conflito na cabeça dela. Peraí, até um tempo atrás eu podia fazer qualquer coisa, eu podia morder o bico do seio da minha mãe, enfiar ela pelada, dormir com ela, abraçar, beijar, morder, fazer o que eu quiser. Agora tem alguém se interpondo ali. Então, em alguns casos, as patologias começam a se aprimorar aí. Ela pode já ter começado anteriormente, aí ela começa a se cristalizar. Existem alguns autores que dizem que no complexo de Édipos existe vamos falar de uma má aceitação da criança com relação à mãe e o pai, essa tríade,
né? No caso da perversão, ela cristaliza o complexo de Édipo na cabeça dela e acaba economizando no desejo. Então, na hora que ela vai para a fase adulta, ela se fixou nesse momento, ou em alguns momentos anteriores, vou falar de fixação já já, e começa a jogar isso para fora. Exemplo, pedofilia. Tá? Eu me fixo, o que é a fixação? Eu não consegui, por exemplo, da fase anal para a fase fálica, eu não consegui ir para a fase fálica. Então, qual é a última fase que me dava satisfação? A anal, vou voltar para ela. Voltei para ela, agora vou ter o quê? O controle. Eu sou controlador, sou dominador, sou avarento, etc e tal. O que eu vou querer com alguém? Bom, eu não consigo, né, lidar com pessoas adultas, porque eu não passei pelo complexo de Édipo, eu não cheguei na genital, então eu só consigo ter relação sexual com criança. Porque na minha cabeça eu imagino eu transando com a minha mãe e com meu pai, ali no meio da cama. O que eu vou procurar com criança? Então, assim, eu cristalizei isso, economizei o desejo e estou jogando isso para fora porque eu me fixei numa fase anterior. Ok? No caso da parafilia, a gente fala o seguinte, que a parafilia ela se dá, em geral, quando você não tem, né, problemas psicóticos, mas assim, a parafilia sexual, vamos falar dessa forma, ela se dá geralmente no momento da castração. A castração é um termo utilizado e simbólico, né, não é que ninguém vai lá cortar nada de ninguém, mas ela é um termo utilizado para indicar quando a criança, no complexo de Édipo, se dá conta de que, ok, aquela mãe é do papai, eu vou ficar sozinho até conseguir uma outra mãe para mim. Porque eu tenho medo que o meu papai corte o meu pipiu e eu vou ficar igual a minha mamãe, castrado. Ok? A criança ela tem esse medo, ela não sabe que vai cortar o pipiu. De repente com a autoridade dele, ele vai tirar toda a minha autoridade, eu vou ser um qualquer no mundo, um subjugado e não vou ter ninguém. Então é melhor, né? Deixa eu me identificar com meu pai, pô, já que ele é assim e conseguiu uma mamãe, e aí eu vou ser exatamente igual a ele e vou conseguir uma mamãe para mim. Mas eu deixo essa daí para ele, porque eu entendi que não vai rolar 3. Né? Nesse momento, praticamente todas as perversões, elas se dão quando a criança ela chega e fala, ok, entendi que eu posso ser castrado, mas eu não concordo que a mulher não tem pipiu. Ela tem pipiu. Está em algum lugar, mas ela tem pipiu. Quando a criança se recusa a aceitar o fato de que o ser feminino não tem pênis, ela entra num processo de perversão. Ou seja, a perversão se dá pela recusa à castração. Então a gente vai ver que em alguns casos existe também aqui a cisão do ego, né? Não é só a recusa, né? Do tipo, eu acredito que a mulher tem pênis, em algum lugar tem pênis. Tem até umas brincadeiras que alguns meninos dizem que falam, nossa, o clitóris de tal mulher é enorme, parecia um pênis. Você já percebe uma associação assim, do tipo, mas não é um pênis, é um clitóris, só porque era grande, não tem o menor sentido. Pênis é pênis, clitóris é clitóris. Mas você já percebe que o cara não está aceitando muito bem que ali não tem, né? Então é a partir daí que a gente começa a falar de parafilia, né? Que são o quê? É o que a gente usa esse termo para designar prazeres sexuais que não são, digamos assim, considerados socialmente normais, né? Então eu transar com um animal. Outro dia eu estava fazendo essa pesquisa e eu vi estava lendo algumas reportagens super interessantes e tinha um mexicano que falou que assim, ele adorava fazer sexo com a cachorra pastor alemão dele. Assim, ele falou, eu não sinto desejos por nenhuma mulher e nenhum outro homem, mas a minha cachorra, eu amo ela. Ele falava assim que se apaixonava pela cachorra. Quando eu amo, eu cuido dela, eu dou banho, a gente sai, ela me lambe, ela me faz carinho, eu faço carinho nela, mas eu transo com ela e ela é a única que me dá tesão. Isso é perversão? Ele está fazendo alguma coisa de errado? Para os nossos padrões, sim. Não é errado, mas fora, né? A gente, teoricamente, não pode julgar. Tá bom, se gosta da cachorra, vamos conversar sobre isso, mas percebe que depende muito da cultura? Essa história que eu falei para vocês do cara cuja mulher morreu, estava na cama e ele queria fazer amor com ela, essa história é verdade. O Egito está para legalizar uma lei que aprova a necrofilia. O marido ele pode ter relações sexuais com a mulher até 6 horas depois da sua morte, por causa do Islã.
eles são islamitas, né? Então, por esse tipo de crença, eles estão querendo fazer isso, porque na realidade lá isso já é uma prática. A mulher morreu, opa, vamos dar uma logo aí, porque já vai embora esse corpo, não vou poder fazer mais, então vamos aproveitar, né? E eles não ligam para isso, né? Então, até que ponto essa necrofilia é saudável ou não? É lógico que a gente vai falar de necrofilia no sentido mais ruim da coisa, né? Pegar cadáver em putrefação. Mas nesse caso, é errado ou não? Então, é muito cultural, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, em alguns outros países, assim, até o próprio Egito, a mulher pode se casar com 13 anos. É legal ela se casar com 13 anos. Aqui seria tido como pedofilia. Em contrapartida, o Caetano Veloso casou com uma mulher de 14. Se alguém quiser procurar a história dele, quando ele teve o primeiro casamento, a mulher dele tinha 14 anos. E tudo bem que era Caetano Veloso. Né? Então, vamos lá. O que rola na cabeça de uma pessoa, do indivíduo cuja estrutura ela é perversa? Então vamos lá, não aceita a diferença na anatomia dos sexos. Em alguns casos ela até aceita, ok, ali não tem pipiu, mas internamente aquilo não foi mastigado, não foi elaborado, né? Então ela não aceitou aquilo, ela diz que sim, mas não rolou, tá? Ela passa a recusar a falta do falo, cria um falo imaginário, isso aqui a gente vai chamar mais para frente de fetiche, né? Ela projeta na mulher o falo imaginário, e acaba havendo uma clivagem do ego. O ego se divide em dois. Quando eu falo isso, eu quero dizer que existem vários, digamos assim, pedófilos, vários zoófilos, vários outros zoófilos que são casados, têm família e que em determinados momentos saem para fazer suas aventuras aí por fora. Então a clivagem do ego, ela faz com que você tenha uma personalidade, um ego que seja socialmente aceito. Não, tenho minha mulher, tenho meus filhos e está tudo bem, eu sou um cara normal, trabalho, né? Tenho um nível mediano de inteligência, sem me colocar em qualquer momento, e em outros momentos ele está ali transando com crianças. É o outro, né? Essa clivagem, é o outro ego dele que não aceitou aquela castração que está agindo, tá? Quais são os tipos mais comuns? Um deles é o exibicionismo, tá? Vocês podem ver ali, estão se exibindo, né? Geralmente a gente vê muito homem fazer isso, mas mulher também faz, né? Ela precisa se exibir. Alguns escritores que falam que quando a criança gosta de ficar mostrando muito o seu sexo, né? Para falar, olha, não fui castrado, olha, tá faltando alguma coisa aqui, mas eu sinto prazer, essa criança tende a desenvolver isso no futuro se houver uma fixação naquela fase, tá? Nós temos o frotteurismo, todo mundo sabe o que é? Isso que eles fazem no metrô. Às vezes, o frotteurismo ele fala o seguinte, que é você esfregar a pelvis ou o pênis, tirar para fora ou não, numa pessoa que não está consentindo aquilo, né? Eu não quero que você faça isso, o cara está lá se esfregando e chega ao orgasmo. Então isso pode ser o que está acontecendo no metrô, nos trens, daí na reportagem das pessoas fazendo essas coisas sem consentimento. Pedofilia, tudo bem para todo mundo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se um cara de 23 anos pegar uma menina de 15, é pedofilia? Sim ou não? Eu odeio sim. Ele é adulto, ela não é. Se um cara de 80 pegar uma menina de 17, é pedofilia? Ela ainda não chegou na fase adulta socialmente, eu estou falando aqui no Brasil, pelas leis que a gente conhece. Se um garoto de 17 anos pegar uma menina de 12, é pedofilia? Porque ele é maior do que ela. Ela está numa fase infantil e ele já está numa fase de puberdade, já chegando na adulta. Então isso também é considerado pedofilia. Tá? Daquela história de, eu sei que meu primo, ele era mais velho, era pequenininho, não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque ele tem uma consciência desenvolvida e a criança de 11 anos não tem. Então, quando eu estou em fases sociais diferentes, considera-se pedofilia passível de legislação, ou seja, você pode ir lá e prender a pessoa. Fetichismo, o que vocês acham que é o fetichismo? Adoração por alguma coisa. Gosto de usar uma roupa. Eu curto, sei lá, eu quero sair com uma mulher que tenha um pé grande. Eu gosto de tem que ter pé grande. E assim, olha, que eu vou fazer uma com essa mulher, eu tenho que lamber esse pé, beijar esse pé, esfregar esse pé, até não aguentar nunca mais para depois ir para o ato sexual. Isso é o que a gente chama de fetichismo, né? O meu objeto de desejo, ele não é a mulher, ela está em segundo plano, é alguma coisa nela ou dela. Pode ser um objeto, perfume, calcinha, sei lá.
Zoofilia, a gente estava comentando, né, que é o fazer amor com animais, né? E teve até um caso que saiu aí, eu não sei, o pessoal estava divulgando no Facebook, em alguma mídia aí, que uma porca, um porco comeu o cara estava transando com a porca, teve um infarto, caiu ali, os porcos foram lá e comeram literalmente ele. Né? Sadismo, tudo bem sadismo para todo mundo? Aquela história de um tapinha com dói é sadismo? Tipo, eu gosto, mas puxa meu cabelo. Não, puxa forte. É sadismo? Esse é o masoquismo. E o cara que vai puxar? Porque se você não é sádico, você pode falar, não vou puxar, ou eu te bato ou eu te como. Né? Vamos brincar, né? A gente ou faz um ou outro. Agora, se ele é sádico, ok. Aonde você quer que eu puxe? Posso puxar mais? Então esses dois estão aqui. Nós temos a coprofilia. Tudo bem para todo mundo? Coprofilia? Gente, esse assim, o que mais me causou, porque eu tenho que olhar para as coisas de uma forma mais natural possível, do tipo, o ser humano, né? Acontece, o cara teve algum lance ali em algum momento, né? Mas eu vi cada coisa. Eu entrei num blog que eu falei com um cara que foi assim, absurdo. Isso aqui é sexo com fezes e urina, tá? Então tem uns lances bem legais. Necrofilia, que é transar com morto e blá blá blá. A gente ia colocar algumas fotos legais aqui, mas eu acho que ia ser muito forte. Então, essa daqui eu acho que é forte o suficiente, porque você vê um adulto com uma criança se beijando na boca, e aqui eles estão se beijando de língua, né? Então, é muito assim, meio asqueroso, teoricamente. Mas é a natureza humana, a gente tem que lidar com isso, tem que ver o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para ajudar. Aqui está o fetichismo, olha que interessante. Então, aquilo que eu falei do pé. E eu sei que alguns de vocês olharam essa foto e até deu um arrepiozinho, tipo, nossa, aquela língua é muito gostosa. Porque ele está chupando de uma forma do tipo, nossa, eu estou me realizando, isso é um nirvana para mim. É isso, fetichismo, né? E tem um outro ponto ali, eu não sei se vocês sabiam, mas tem gente que curte lamber o olho, né? E quando eu falo olho, é o globo ocular, enfiar a língua na retina, né? E assim por diante, o cara se excita com aquilo. Qual que é a estrutura psicológica, né, vamos chamar de a psique desse indivíduo? Bom, esse cara tem medo de ser castrado. Então, por medo da castração, ele, vou usar essa palavra, ele joga um objeto imaginário, que seria o pênis, na mulher. Porque se a mulher não tiver o pênis, ela é castrada. Se ela é castrada, caramba, eu posso ser castrada também, lascou. Então, para eu evitar ter esse medo, essa angústia, essa ansiedade de castração, eu jogo um pênis ou um falo, né? A gente fala pênis, mas é errado. Eu jogo um falo na mulher, né? Então, a mulher vai ter um falo de alguma forma, tá? Em psicanálise, a gente fala muito que o lado feminino do ser humano é o lado do ser, né? E o lado masculino é o lado do ter, do fazer e assim por diante. O falo está associado com esse fazer, né? Então, se eu não tenho essa noção de que eu posso fazer, eu jogo esse fazer no outro. E, pô, eu tenho, né? Se ele tem também, eu também tenho. Por medo da castração, eu acabo fazendo isso, tá? Então, eu uso o fetiche como defesa. E a pulsão sexual se volta para um objeto ou parte da mulher. Então pode ser o caderno dela, o lápis dela, o relógio dela, o cabelo dela, o nariz dela, a unha do pé dela, o que você quiser que seja. Tá? Existem vários tipos de fetichismos absurdos, tá? Mas a gente não vai entrar muito aqui no momento. Fetichismo, alguma dúvida? Se quiser a gente atenta. Pedofilia. A pedofilia, ela foca muito na psique do indivíduo com relação a, óbvio, o medo da castração, mas mais ainda na clivagem do ego, né? Então o ego se divide, tá? E o indivíduo que vai para a pedofilia, ele se fixou ali na fase pré-genital, que pode ser anal ou oral. Geralmente fica ali na oral, né, no caso da pedofilia, mas pode chegar numa fase anal também, quando ele precisa controlar. Ele pega a criança, porque a criança ele pode controlar, fazer o que ele quiser e assim por diante. Tá? Então eu coloquei aqui só para a gente saber, o cara tem o ego, esse ego se divide em dois. Uma visão do ego é para a vida normal, então ele casa, tem filho e assim por diante, e a outra, ela se fixa numa fase de desenvolvimento sexual pré-genital. O que significa que ele pode, em determinado momento, mexer a bolha e transar com a filha. Isso se for uma patologia, porque existem 3 níveis de pedófilo. Tá?
dos pedófilos que eles chamam de eventuais, né? Aquele pedófilo que tipo, ele não pega a criança, a menos que ele esteja em abstinência há muito tempo. Então aquela história, pô, não tem tu, vai tu mesmo, que eu preciso, né, desengatar aqui. Tem aquele pedófilo que é o pedófilo que eles chamam de recorrente, então aquele sempre vai ter uma criança e as crianças são diferentes e ele precisa daquele, então sempre vai estar fazendo, ele vai procurar crianças, tá? E tem aquele pedófilo que é o pedófilo sádico, que é o familiar sádico que eles chamam, né? Que ele ataca a própria família. Geralmente os pedófilos recorrentes não atacam a própria família, por causa da primeira versão do ego ali. Na vida normal, ou aqui não pode, né? Agora, o pedófilo que é sádico familiar, ele ataca a família, não quer nem saber. E ele vai pegando e acha que ele tem esse direito. E assim, se a gente for analisar a nossa história, a gente vai ver que no Nordeste ou na parte norte do Brasil ali, isso acontece com uma frequência absurda e é absolutamente normal. E tem filha que fala, que ótimo que meu pai me escolheu entre as minhas irmãs. Eu amo meu pai. Olha o complexo de Édipo rolando aí. Né? Eu amo, eu quero ser dele, eu quero ter filha dele. Isso é absolutamente normal. E a gente se pergunta, é perversão ou não é? É legal? Então, como é que é? Tá? Então, é mais ou menos assim que se identifica. Né? Então, e aí, se a gente for olhar para o lado da criança, os casos, eles acabam apontando que uma criança que é exposta a violência sexual e pedofilia por um longo período de tempo, a tendência dela ser pedófila e dela ter problemas em relacionamentos é infinita. Ela acaba não conseguindo se relacionar porque ela não conseguiu entender aquilo, não elaborou e acaba também sendo pedófila porque a princípio, né, ela acaba se fixando numa fase achando que aquilo é absolutamente normal para ela. Outro ponto também que eu queria, eu estou vendo algumas caras aí, gente, pro perverso isso é normal. Qual o problema? Né? Fazer amor, gente, a gente está fazendo amor, o que interessa se é uma criança? Ela um dia não vai fazer? Ainda estou sendo legal com ela. Coprofilia. Tinha umas fotos mais legais, mas eu achei essa daqui mais adequada. Não é gostoso você olhar para aquilo ali? Olha que delícia, né? Eu entrei num blog de um cara, na realidade é um blog de um grupo de SCAT Brasil. Depois, se vocês quiserem, me mandam um e-mail ou manda para o Alexandre que a gente passa o blog para vocês ir lá curtir o SCAT, que é escatofilia, né? A mesma coisa. E nesse blog o cara fala lá, fui tentar entender por que eu gosto de cocô numa relação, e aí Freud disse isso, aquilo, e aí eu começo a entender algumas coisas, e quando eu era pequeno eu adorava passar o dedo no ânus e cheirar, né? Eu adorava. Então, daí para começar a comer o meu cocô foi um pulo. E assim, para mim, as fezes são a coisa mais íntima sexualmente que uma pessoa pode dar para você, porque é ela que produziu aquilo. Aquilo é o contato mais íntimo entre você e a pessoa. Então, por isso que eu gosto de SCAT. E era um blog com várias pessoas, inclusive pessoas falando, olha, tenho 1,60 m, blá blá blá, sou de São Bernardo, adoro SCAT, se você quiser, me liga. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a criança está na fase anal, ela pode brincar com as fezes, né? A criança faz isso, né? Ela está andando, meu primo, eu tive um primo que um dia estava andando no quintal, ele era pequenininho, minha tia tinha matado barata, jogado ali no ralinho do quintal, e ele foi lá, catou a barata e ia pôr na boca, só que minha tia foi lá, catou e tirou. Mas criança não sabe o que é aquilo, é de comer, porque, né, ele está na fase oral, indo para anal, está naquela vou. Então a criança pode catar fezes e comer. Se de repente houve algum tipo de, vamos chamar de trauma, mas se houve algum tipo de ponto que faça com que a criança associe aquilo com prazer, se ela se fixa naquele ponto, isso pode ser levado à vida adulta. Então ela só entende aquilo com prazer. Tanto é que esse cara, ele falava, eu não consigo sentir tesão em sexo normal. Se não tiver fezes e urina, não rola. E Freud diz que, tem uma das teorias de Freud disso aqui, da coprofilia, ele fala, geralmente os homens buscam coprofilia porque eles não têm ereção em relações sexuais normais, né? Como se eles fossem, digamos assim, tivessem problemas de ereção. E esse cara fala, não, é o contrário, eu não vejo graça porque eu preciso daquela coisa íntima da pessoa se esfregando em mim, eu comento e a gente transando e rola tudo isso. Então essa é a visão desses caras. Então vamos lá.
Teoricamente, a gente passa a entender a psique deles como fixação e fetiche. As fezes, elas funcionam como fetiche do cara, né? Então, eu tenho a cristalização do desenvolvimento na etapa anal, né? Ele tem um controle, quer ter aquele controle em cima daquilo. Pulsões sexuais são deslocadas para retenção e excreção. A criança gostava de reter as fezes e soltar, reter e soltar, e lá eles fazem isso, né? Solta devagar na minha boca que é para eu sentir tudo. Pulsões associadas ao olfato, tato e paladar. Freud falava também que um dos pontos mais erógenos na coprofilia é o olfato, né? Então precisa ter clichê. E esse cara contou uma história, ele disse que foi Freud que escreveu, mas eu não vi isso em lugar nenhum, então eu vou só comentar, passar o peixe como está escrito lá. Que Freud dizia que na época em que os homens andavam de quatro, os órgãos sexuais ficavam na altura do nariz. E as pessoas não se limpavam, então eles estavam acostumados a sentir o cheiro de fezes, com o feromônio, com o cheiro sexual. Então aquilo excitava o macho que ia fazer o sexo com a fêmea. Então o cheiro de fezes já veio na humanidade há muito tempo. Então, ele fala, talvez por isso alguns gostam, porque já está aí, é filogenético, já está, e outros não, né? Acabaram desenvolvendo a aversão quando o homem passou a andar por dois fezes. Beleza até aqui? Vocês nem estão horrorizados, eu acho que aqui a gente fala então da necrofilia, basicamente para a gente ir já para o final, que é a fixação à fase anal também. Lembra que a fase anal ela traz para a criança a ideia de controle, né? Onipotência, controle, eu que mando, o negócio é do meu jeito, eu solto quando eu quero, eu seguro quando eu quero e vai. Então, em cima disso, a psique da pessoa que gosta de transar com cadáveres é uma fixação na fase pré-genital, que é essa, anal, desejo de controle e dominação e relação com a morte. Tem alguns casos que dizem que a pessoa ela acaba associando a morte com o prazer quando ela tem um bichinho que ela ama muito e morre, e aí aquilo causa um como é que é isso? Ou quando a mãe morre, ou quando a avó morre, alguém, ou alguma coisa que ela gosta muito sai do mundo dela, né? Morre mesmo, tem essa sensação de morte. Então a criança ela faz essa associação de morte e prazer, né? Pô, eu preciso estar com a morte para obter prazer. Essa é uma das linhas de raciocínio que tem por aí. A segunda linha é, eu morro de medo de morrer, eu não quero morrer. E como é que eu faço então para desafiar a morte? Transo com ela e mostro quem é que manda. Dominação e controle. Eu vou lá, domino a morte, transo com ela, faço o que eu quiser e paro. Cadê? Ganhei. Há uma outra linha que diz que a pessoa tem medo da morte, mas prefere ficar amiguinha, né? Eu sou sua amiguinha, vamos transar, beleza, transamos, ótimo. Não vai me levar, né? A gente está ali conversando. E há uma quarta linha que diz que essas pessoas elas querem só o desejo pela dominação. E aí você pega o outro, arranca o braço, vira, abre as pernas, bota no ventilador e ninguém vai chorar, né? Não vai ter aquele chorar, ali não. Não, aí sim, vamos embora, vamos tocar. Então essa seria a ideia do desejo de dominação. Então assim, o foco de hoje era falar dessas perversões sexuais, mas existem outras aí que a gente podia falar, né? Mas aí a gente deixa para aula. Em termos gerais, o que a gente vê numa pessoa perversa é isso aqui, ó. Superficialidade e eloquência. Então, geralmente ela fala muito bem, ela usa termos técnicos, ela não se aprofunda em nada, porque o interesse dela não é ter profundidade em lugar nenhum, ela quer te envolver, né? Ela quer trazer você para ela. O foco dela é usar você como objeto. Simples assim, tá? Egocentrismo e megalomania. Ela pode tudo e olha, é o meu prazer. Desculpa, é comigo aqui que o negócio está rolando. Não quero saber se vai doer, se não vai, se você gosta, se não gosta. É assim que eu vou fazer. Tá? A ausência de culpa, de acordo com a coprofilia, estou cagando para você. Né? Literalmente. E vamos embora. Essa é a ideia. A ausência de empatia, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, né? Pô, o cara está sofrendo. Nossa, e se eu estivesse no lugar dele? Não tenho. Eu nunca vou estar no seu lugar, né? Porque para mim você é um mero objeto do meu prazer. Não importa se você é criança, se você é cachorro, se você é morto, eu não tenho culpa. Isso aqui vale também para psicopatia, né? Perversões em termos de psicopatia. Não tem culpa, não tem. Né? Pobreza de emoção. Eu não sinto muita emoção. Então, se eu demonstro emoção, é fake, é falso. Né? É para te abocanhar, digamos assim. Geralmente é impulsivo, né?
O exibicionismo é isso, né? O cara olha para os lados, preciso me mostrar, as calças fica se mostrando, ele não percebe que de repente tem prédios ao redor, então geralmente esse público é impulsivo. Baixa tolerância à frustração, né? Fixação anal é isso, né? Ou não ter passado pelo complexo de Édipo é isso, a criança não se frustrou e não consegue lidar com aquela frustração simples, né? Não dá. Precisa de excitação, então por isso que eles vão buscando sempre adeptos e outros, por isso que teve uma época em que todo mundo começou a correr atrás de sites de pedofilia e viu que se tinha muitas redes de pedofilia, porque um vai buscando o outro eles precisam daquilo, né? Aquilo é que traz o real prazer, digamos assim, aquilo é que levaria o sujeito à plenitude, então tem que fazer aquilo, tá? Baixo senso de responsabilidade e a indiferença com o outro, que é o que a gente já estava falando, né? Então isso aqui são alguns dos pontos observáveis, dentre outros, que daí você acaba pegando entre uma pessoa e outra. Para finalizar, o que a gente deveria levar em consideração na hora de tratar o paciente perverso? Geralmente, o paciente perverso não vai na clínica de pura e espontânea vontade, do tipo, doutor, isso aqui, eu gosto de comer cachorro. Não tem isso, né? Eu li alguns casos em que o paciente ele foi para a clínica porque ele tinha medo de impotência sexual, estava amarrado com a castração. Só que no discurso do cara, o medo da impotência vinha do ele transar com a filha, ele transava com a filha, ele transar com criança, e etc. E tal, e ele já estava ficando velho e estava com medo de não conseguir mais pegar 3 menininhas no mesmo dia. Né? Tinha outros casos em que o paciente só veio se tratar porque, por exemplo, no caso homossexual, o namorado falou para ele: você quase quebrou meu braço enquanto você estava fazendo o que você queria fazer. E aí ele se assustou: caramba, como assim? Mas eu tava muito bom. Tava bom, mas você quase quebrou meu braço. E aí deixa eu ver o que é isso e resolveu se tratar. Em outros casos alguém indica e aí vai. Ou o perverso vai por outro motivo. A perversão não é um problema para ele está muito bem com aquilo. Ele vai por outro motivo, do tipo, olha, não consigo lidar com isso, que não tem nada a ver com a perversão. E aí você cata a perversão ali no meio, porque ela está ali dentro do indivíduo. Né? O que a gente teria que fazer como psicanalista a gente viu que eles estão numa fixação pré-genital, oral, anal, onde não importa ali. Eu vou ter que pegar na mão do paciente, entre aspas, e vou ter que caminhar calmamente com o paciente por todas as fases. Então, se ele está no oral, vou ter que falar para ele: olha, vamos aprender como é que a gente lida com o controle, com isso, com aquilo, agora vamos entrar na fase fálica, agora vai rolar o ético aqui, agora vai rolar uma castração, e aí você vai para a fase genital mesmo. Tá? Então você tem que ter aqui muita paciência, porque é um jogo. Tá? O perverso ele vai te trazer para a cena, e você tem que ter estrutura, porque senão você entra na cena do perverso e vira um objeto dele de brincadeira. É muito complicado, não é como você pegar um neurótico, um psicótico, por exemplo, para tratar. Tá? Você vai ter que provocar mudanças na relação do gozo dele. Né? Então, o sentido de prazer, de plenitude, vai estar focado num ponto. Você tem que começar a ressignificar isso, né? Falar para ele ir elaborando isso, que é exatamente o passar de uma fase para outra. Ok? Tem que começar também, esse é um ponto importante, melhorar a tolerância à angústia, porque ele não tolera a angústia. A tolerância à angústia, a frustração é muito baixa. Então, quando você joga uma frustração para o cara espana. Então, você tem que tomar cuidado. Qual é o nível de frustração que você vai dar para ver se ele entende aquele nível e começa a evoluir dali para frente. Senão, você perde, você acaba se perdendo do cara. Algumas autoras acabam dizendo que na perversão, o perverso ele não gosta de ir para o divã, então não põe. Né? O perverso ele gosta de sentar e olhar no teu olho, né? Porque para ele aquilo é um jogo. Ele quer que você veja toda a encenação dele ali. Né? Então, enquanto ele está te contando a história, ele está gozando com aquela história. Né? E você tem que fazer, é lógico, o seu papel de analista e não entrar no jogo dele, porque ele vai tentar te trazer para o jogo várias vezes. Outro ponto importante: se o analista perceber que algo do paciente na transferência, né, não na transferência, mas no discurso do paciente, algo me incomodou, tem que parar a análise. Nada do que ele está falando pode me incomodar, porque se me incomodou, eu vou ter que fazer análise. Né? Se o paciente chegar lá e falar: eu gosto de transar com cocô, esfrego em todos os lugares e orifícios imaginários, eu tenho que achar aquilo absolutamente normal, ok? E como é que você se sente, por que você faz isso, onde você quer chegar, e blá blá blá. Se aquilo me afetou, então, talvez tenha despertado um lado perverso. Né? A maioria dos analistas, ou a maioria dos humanos, tem um lado perverso, né? Que vamos chamar de sadio, só para a gente brincar. Mas tem um lado perverso.
Só que se a história do meu paciente está despertando aquilo, algum problema tem. Lembra, entre o paciente e o analista rola uma conversa inconsciente. Então ele de repente até está notando que você está sendo fisgado e você não percebeu. Ou você está começando a dar indícios que você quer ser fisgado e entrar no jogo dele, e aí perdeu-se a análise. Tá? Cuidado com a sua transferência, porque ele vai transferir em você todos os personagens possíveis e imaginários. Imagina, o cara estava lá na fase oral, mamãe, então você vai ser a mãe, depois você vai ser a mãe castradora por causa do nível do controle, depois você vai ser a mãe e o pai ao mesmo tempo, vai virar a cabeça do cliente, depois você vai ser o objeto de prazer, depois você vai ser o cocô, depois você vai ser a criancinha, vai passar por todas essas coisas. Então você tem que ter muito bem a sua estrutura psicológica para poder tratar. Esses são alguns pontos aí. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, eu queria agradecer e abrir agora para perguntas, se alguém tiver. Eu queria só... Deixa eu tirar aqui da lista. Aqui eu sou estudante de psicologia do primeiro semestre, e o professor explicou um pouco sobre o complexo de Édipo, falou um pouco do menino e um pouquinho da menina. Como você falou sempre da questão do menino, eu queria que você falasse um pouco mais como é para mim. Então vamos lá, legal. A gente fala muito do complexo de Édipo, didaticamente, do menino, porque fica mais fácil. Né? O menino tem pipil, a menina não tem, então. Né? Quem vai ser castrado? O menino, a menina não. Mas é assim. Se eu sou uma menina, né? Então eu tenho minha mãe e meu pai. Eu percebi que, opa, não nasceu nada aqui, né? Fico com aquela expectativa. Será que vai nascer? Será que vai nascer? E não nasce. Percebo que minha mãe também não tem. E alguém tem. E aí adoto o meu pai e falo, poxa, ele tem um falo, né? Ele tem um domínio, ele faz, ele acontece, ele tem um pênis. O que acontece com a menina é, ela pode começar então a olhar para a mãe e pensar, esse é um dos pensamentos, por exemplo, de Klein, né? Olha para a mãe e pensa, caramba, fui castrada por causa sua. Quer saber? Eu não vou ficar com você. Eu vou me associar a ele, porque ele tem o domínio, ele tem o poder, ele tem o pênis. E aí a criança olha para o pai e começa o complexo de Édipo entre a menina e o pai. Tá? Em alguns casos, a criança ela pode olhar, e aí alguns outros autores acabam falando isso, e ela pensa, caramba, fui castrada ou sou castrada, minha mãe é castrada, quem tem o pênis? Ele, então eu vou rivalizar com ela. Eu não odeio minha mãe, eu só vou rivalizar. Né? Nesse caso que a criança, né, nesse ponto em que a menina vai rivalizar com a mãe, durante o desenvolvimento ela acaba olhando para a mãe e começa a ficar simpática à mãe. Ah, então deixa eu me identificar com ela, porque se ela tem ele e eu quero ele, eu vou ver o que ela faz para conseguir, vou conseguir um ele para mim. Por isso que o complexo de Édipo da menina, às vezes ele é mais longo, ele pode durar até a fase adulta, né? Porque inconscientemente a criança vê o pai de uma forma assim mágica, tipo, pô, meu pai, eu faço tudo pro meu pai, nossa, eu sento no colo dele, você não vê conotação sexual nisso, mas existe uma relação libidinal aí. Então o desenvolvimento da menina ele é um pouquinho diferente do menino, porque o menino tem medo da castração. A menina já nasce castrada, então ela vai em busca de quem tem o pênis, digamos assim, e não vai ser a mãe. Há casos em que ela rivalize com a mãe e há casos em que não, eu vou me identificar com a mãe. A mãe entra no complexo de Édipo pela castração. Você acha que castrar seria a menina, ela percebe que a mãe ela não tem o pênis. Então, o que ela acha? Somos castradas, alguma coisa aconteceu. E eu não sei o que foi que aconteceu. Bom, eu preciso de um pênis. Quem vai me dar? Meu pai. Ou meu pai, ou meu padrasto, ou meu tio, alguém que for a imagem masculina da relação. A gente fala pai e mãe, mas pode ser, por exemplo, se eu fui criado pela minha tia, pode ser minha tia e meu tio. Se eu fui criado pela minha avó e meu avô. É a imagem materna, masculina e feminina que está naquele momento do desenvolvimento da criança. E no caso de ter um só e esse um representar os dois? A menina pode buscar fora essa representação masculina. Então ela pode idealizar isso num desenho, um personagem de desenho, ela pode idealizar isso num coleguinha da escola, no pai de um coleguinha e assim por diante. Geralmente ela tenta buscar esse lado em algum ponto. Né? Se ela não encontra na mãe, porque teoricamente a mãe é castrada. Mas é uma figura que tem pênis, ou não, necessariamente?
Olha, se ela estiver numa fase bem pequena e não tiver visto a diferença anatômica mesmo, pode ser uma figura que tenha um lado masculino mais forte. Então ela percebe essa sutil diferença entre uma mulher e um homem. Opa, entendi que aqui tem um homem. A hora que ela começa a entender que o homem está associado ao pênis, aí ela pode fazer a desassociação ou não. E isso uma menina criada pelo pai? Só? A mesma coisa, ela vai buscar uma outra menina, uma outra mulher, por exemplo, uma rivalização, né? Porque ela já tem aquele amor por pai. Então, imagina que nesse caso, a tolerância à frustração dela vai ser muito baixa. Inclusive se o pai for bem amoroso com ela. Porque para ela aquela relação idílica é perfeita, não tem com quem concorrer. E aí se o pai chega com uma namorada, a menina corta os pulsos. Como assim? E acontece, gente, a gente está falando, mas acontece, a menina pira, porque nunca na minha vida inteira eu achei que o nosso mundo era perfeito. Talvez ela até, isso pode ser, vou viajar, gerar um caso de histeria, porque ela pode até reprimir, eu quero transar com meu pai, e fica com aquilo lá na cabeça, lá no fundo. Porque para ela só é o pai. Ah, como é que é ter um filho do meu pai? Nossa, não pode, imagina. E aí começa a ter, né, sintomas histéricos. Mas se o pai traz uma namorada ou qualquer outra pessoa que entra ali e se contrapõe, opa, como assim? Você ia falar? Não existem exemplos de perversão feminina? Tem exemplos de perversão feminina, sim. Na coprofilia tem bastante exemplo. Tem mulheres que gostam de comer fezes e fazer fezes para que outros homens comam também. Tem um caso de um amigo meu da faculdade que falou, que é uma coisa que eu nunca tinha visto nessas pesquisas, que é o prolaxismo. Fui pesquisar. O que é prolaxo? Prolaxo é quando você tem um problema no canal retal ou no vaginal, no caso da mulher, e o canal sai para fora, né? Então, as pessoas têm esse problema, isso é um problema fisiológico, tem que ir no médico, se tratar, etc e tal. Então, o ânus, ele abre e sai um pedaço do reto para fora. E no caso da vagina, o útero desce e sai para fora, fica uma coisa assim para fora. Prolaxo é uma doença, né? A pessoa tem que ir lá, tem frouxidão nos músculos, tem que resolver de alguma forma. Mas algumas mulheres usam isso para se excitar. Porque elas falam que o fato de eu forçar o ânus para fora, a ponto de o meu reto sair, dói. E quando o homem me penetra, é uma dor maravilhosa. Eu preciso sentir essa dor. Então esse é um caso específico de mulher. Que ela faz isso com a vagina e faz isso com o ânus também. E isso eu não tinha visto aqui. Para mim foi uma novidade, tipo, nossa, perversão do século XXI. Uau, o pessoal está sendo divertido, né? Foi bem assim. Quando você fala em coprofilia, entra também o urina, que é a chuva dourada. Chuva dourada. A chuva de prata também, entra. A vontade de que aquilo entre seja jogado na minha cara. Para quem recebe isso, você pode dar uma conotação um pouco de masoquista, porque a pessoa quer ser subjugada, né? Porque se ela associa urina de fezes com excremento, com coisa ruim, lixo, então se você joga na cara, nossa, eu me sinto um lixo e é isso que eu quero. Mas tem pessoas que gostam de beber mesmo, né? Eu quero beber, se eu não beber a sua urina, eu não vou transar com você, eu não vou conseguir me excitar. Onde que entra a questão de pessoas sentir prazer só na fantasia e não na realidade do ato, só na fantasia, só mental? A gente pode considerar isso como um fetiche, né? Então, ao invés de eu jogar o fetiche numa coisa, numa parte do corpo da pessoa, eu fantasio e estou imaginando que aquilo está acontecendo de verdade. Né? Então, eu estou fantasiando. Eu não sei agora, sendo muito honesto com você, se isso é considerado uma perversão. Porque eu não levo aquilo para o ato em si. Isso não está na minha cabeça. Então, se está na sua cabeça, você pode transar com criança enquanto você está transando com a sua mulher. Ninguém vai saber. Mas se você olhar no nível da psique, a psique é perversa. Ele só não teve coragem de levar aquilo para o real, mas a psique é perversa. Para o nível social, eu não sei o que está acontecendo, eu não considero como perversão. Eu penso na questão da pornografia e das pessoas que sentem prazer só muito mais em masturbação com pornografia do que com relações de fato. Teve até um filme que saiu recentemente. Ninfomasia? Ou ninfomaníaca? Não. Sobre um cara que era viciado em masturbação. é o Facusheng? E não. Foi agora. Mas eu não lembro. Mas essa daí não era viciado. Ele era fazendo sexo, esse outro era masturbação. Nesse caso, geralmente se diz que a pessoa tem um relacionamento
homossexual narcísico. Homossexual porque ela se relaciona com ela mesma, não porque ela é gay, tá? Vamos deixar bem claro. Narcísico, eu não preciso de ninguém, eu vou lá e me masturbo. É isso que eu quero. Eu só vou pegar algumas aí, digamos assim, estímulos, né, que acionaria minha fantasia, e eu vou tratar comigo mesmo. Então fica naquela coisa do narcisismo. Pode ser também, eu tenho problemas de relacionamento com outras pessoas, então a gente, se for pensar por esse ângulo, iria por um psicótico, né? Não consigo me relacionar, tenho problema de relacionamento e assim por diante, mas uma estrutura narcísica. Não existe relação sexual, no sentido que só tem fantasia, não tem real. Se você vai para a cama, você vai para a cama com uma imaginação. É com isso que você transa. Independente de ser perverso ou não é, não tem esse concreto. Esse que você está citando, do concreto não tem. Eu entendi a sua questão da masturbação. Tá? Mas mesmo quando não tem masturbação, a pessoa vai lá, transa, fica meia hora, 2 horas no motel, é a fantasia que está rolando. De um lado e do outro. E tem até uma outra coisa interessante, que eu acho que contaram, deu um exemplo assim, são 2 pessoas jogando tênis, mas tem uma parede no meio. Cada um está jogando o seu jogo, a sua fantasia. Mas não é uma fantasia comum, inclusive não é uma fantasia comum. Cada um está com a sua fantasia. Mas o real, sem fantasia, não existe, porque sem fantasia o mundo é muito chato. Sobre o filme, eu assisti, nós assistimos essa semana o segundo, né? E você tem que dizer. Eu tenho a dizer que ela, inicialmente, ela tem uma obsessão compulsiva e que ela focalizou no sexo. E aí o que acaba acontecendo é que ela vai se deixando levar pelo lado da perversão dos outros, né? Ela vai se permitindo experimentar por aquela necessidade de completude, que alguma coisa falta na criação dela. Por aquela necessidade, eu preciso alguma coisa para minha plenitude e tal, eu vou buscar no outro e vou deixar com que me usem, porque foi isso que eu passei na minha infância, né? Mas a gente até estava estudando ninfomania, mas ninfomania está mais classificada com compulsão do que com perversão. Porque de repente a pessoa ninfomania quer só transar, mas transar normal, né? O coito pênis vagina, ok. Mas ela precisa daquilo, então ela é compulsiva por sexo. A ninfomania. O segundo que entra mais pro fetiche. Exatamente. Aí já começa a ir mais para a da perversão, porque ela vai tentar de tudo, né? Para tentar achar o que está faltando ali na vida dela. Quando você estava falando ali da fase anal da criança, quando ela bate no cachorro, enfim. A minha colega estava com material e ela me mostrou e eu também não soube explicar para ela. Era um material psicanalítico e fazia uma relação com a criança que bate nos animais com a masturbação. E que se isso, quando ela vai na fase anal na fase de masturbação e tal, se não tem uma boa elaboração disso, isso pode causar perversão. Qual que é a relação disso? Eu não consegui entender. Eu também não, porque assim, posso até não ter me aprofundado nesse ponto, assim, mas assim, se a criança, vamos lá, a gente precisa ver qual a idade da criança. Se é uma criança muito pequena que está ali entre oral e anal, né, bebezinho tem o que, até 8, 9 anos, ela está descobrindo os prazeres ainda, né? Ela é polimórfica, é perversa. Então eu vou bater no cachorro porque aquilo me alegra, né? O cachorro sai correndo, eu acho aquilo maravilhoso, me dá um friozinho na barriga, e ele pula em cima de mim, eu caio, nossa, foi legal, vou soltar o cachorro de novo para ele pular outra vez. Agora, eu entenderia se essa criança desenvolvesse, por exemplo, um sadismo mais para frente. O ponto da masturbação, eu acho que eu perdi aí. Eu não consigo ver. Você consegue? Seria narcisismo? Elas voltando para si? Não sei. É que a gente esse não está muito bom. Quando a gente fala em fase anal ou fase oral, são vários processos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa fase, tem uma passagem esquelético-motora. Você tem domínio do lugar, você começa a ter um domínio do corpo. O controle não está ligado só à questão, né, das férias,
Mas a criança ela já consegue decidir quando é que ela vai. Então ela vai ter o tamanho do inferno. Né? Então, você tem o controle, ele passa tanto pela questão do ânus quanto pela questão esquelética motora. Você descarregar a sua excitação pelo seu esqueleto, fazendo a dominação, isso é o mesmo que uma masturbação, porque você está fazendo a descarga de toda aquela sua atenção dentro de um cenário. Qual é o cenário nesse caso? É bater no cachorro. Então você tem uma descarga motora batendo no cachorro. Se esse cenário de fantasia, como o Manzano explicou, se congela, está pronto o cenário, não sabe disso. Para a perversão. Tem um menino galo, pode ser outra coisa diferente. O menino galo diferente? Não. Pode falar. Não tem nada a ver com perversão. Não, só foi para explicar, falei sobre esse caso para explicar a questão da dualidade da discussão. Mas eu só queria fazer um comentário assim, se você vê a relação de parafilias, que tem no acho que tem mais de 100, essa hora você fala, me encaixei bastante. E aí você fala, porque tem umas coisas assim que todo mundo faz, entendeu? Tem beijo, sexo anal, oral, muita coisa. Aí você fala assim, nossa, será que eu tenho um monte de desvio? E aí? Quando a gente começou a escrever um artigo, eu e o Ale, a gente chegou num ponto em que Freud falava, tudo que sai da norma, foge à norma, é perversão. O que é a norma? Sexo, coito, pênis, vagina. Beijar na boca, a perversão para ele era. Sexo oral, a perversão para ele era. Enfiar a língua na orelha, a perversão para ele era. E aí? Mas na realidade o que acontece é assim, o que está dentro de um padrão social aceitável não é tido como perversão, desde que aquilo não vire uma patologia, tipo, eu só consigo transar se arrancarem sangue do meu abdômen, tipo a Angelina Jolie que transava com faca. Eu preciso me cortar, eu preciso ter aquela punição em mim para sentir prazer. Aí vira patologia, faca, perversão mesmo, e o que sai fora realmente da patologia. Mas assim, dessas 100 que você listou, assim, quase umas 50. Porque às vezes tem coisas muito engraçadas, não, tem coisas fáceis. Tipo, prazer por estátua, é umas coisas assim, tem umas que são hilárias. Voyeurismo também, quem não sente, não vou generalizar. As pessoas não vê, vai tudo bem, se parar e ver tirar alguém, às vezes você vai olhar, entendeu? E Se você vai você fantasia, você vai imaginar. Dependendo dos seus padrões, seus valores, você pode olhar e vai, credo, mas se você olhar uma visão neutra, uma visão normal, você olha, nossa, estão tentando se reproduzir. Olha que interessante. E aí, isso vai fazer a fantasia rodar a boca. Eu sou, assim, tem um monte de coisa assim que eu vejo que, assim, acho que eu considero assim como desvio, quando a pessoa só sente aquele tipo de prazer, tipo o que você falou, voyeurismo. Tipo assim, eu sinto prazer, mas tem outras coisas que eu gosto. Agora só daquela forma que eu sinto, não há outra forma, aí eu começo a ver que realmente. Aí você entendeu o porquê que é só daquele jeito, e aí você vai com uma análise e eles vão te trazer mas para tem dentro. uma relação de Tem muitas que são bobinhas, alguns tipos de voyeurismo. E uma outra questão, acho que é importante para a gente analisar. Esse tipo de situação é o seguinte, eu estou fazendo mal ao outro. A questão da autoridade do outro. Não está fazendo mal ao outro, os dois concordam com aquilo, quem sou eu para julgar? Então essas duas coisas que você colocou, se é o samba de uma nota só, você consegue ter o repertório inteiro não diria, mas não ser uma nota só, e se você não está machucando alguém com aquilo. No caso da pedofilia, a criança ela não pode, ela não tem capacidade de negar aquilo. Ela pode dizer não. Dois adultos querem cagar na boca do outro, está tudo bem, então caga, então tudo bem. Então, a questão da autoridade do outro na depressão é muito importante. Para a gente separar o patológico do exercício do sexo que não é normal, pênis, vagina. Por isso que até eu gostei muito do jeito que começou. Imagina uma sociedade assim. Essa sociedade foi feita, essa teoria toda. Mas essa sociedade é ideal, ela não existe. Existe a nossa. Essa
sociedade, que ele descreveu que a base da teoria é nossa, não é real. Mais alguém? Tá? Então, a gente queria agradecer a presença de vocês em nome da escola e espero que vocês tenham gostado, sanado suas dúvidas, e se precisar a gente está à disposição também, e espero vocês na próxima palestra. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só mandar para o e-mail dele, tá? Quando a secretaria que cai no cartão, a gente passa para ele e vai estar trazendo uma anúncio que não gosta dele. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Toda terceira semana tem palestra aqui na Martins Fontes. A gente vai continuar com o ciclo de palestras de diversidade sexual. Então, se vocês puderem comparecer, seria muito interessante. A próxima, dia 25, vai ser também com o lançamento do livro do professor nosso, do Dr. Ana Roy. E vai ser no dia 25, às 18h30, Márcio. 18h30. Um pouco mais cedo. Oi? Abril. É. 15.